E, portanto, Meu querido, nós somos prolíferos por natureza, pá, muito prolíferos por natureza. claro, e, portanto, faz todo sentido pensar no conceito de autonomia, aqui, sem dúvida alguma. É sem dúvida alguma. Eu julgo é que nós estamos a falar estamos a mexer com pensamentos, não é? Com conteúdos e temas de gente que está a pensar de uma forma muito mais global, não é? Ele pode estar a pensar, se calhar, na autonomia alimentar, não é? Por exemplo, não é? Que é absolutamente, não é? Fundamental. Decisiva, Sim, sim. pronto. Eu acho que faz todo sentido essa discussão e esse conceito de autonomia faz todo sentido. Em todo caso, não quero estar aqui a falar do cidadão do mundo ou do que quer que seja. Em todo caso, estou a gostar do efeito da tua imagem mexer-se por causa da. Porque a tua figura. Magia, A magia. tua figura funde-se com a auréola Com o boreal. espaço. É. Funde-se com o céu, com esse céu, é muito bonito. E, portanto, eu não quero recorrer a isso, eu até sou uma pessoa que gosto de viajar, viajo, mas não me considero alguém que cultiva, está permanentemente em viagem e tal. Mas eu julgo que, pá, eu gosto muito desta ideia do espaço Schengen europeu. Eu sou europeísta, não é? Eu gosto muito disto. Eu gosto muito disto ampliado ao mundo também. E isso, de facto, é a globalização, como é evidente, não é? Portanto, eu gosto muito dessa liberdade, não é? Dessa escala de liberdade global, não é? E, e dessa união, não é? Dessa massa comum que nós temos como humanidade, não é? E de interligação, de ligação e de contacto e de viagem, não é? Por todos os territórios, por todas as experiências humanas e casos e culturas e, portanto, eu julgo que nisso sinto muito mais sinto muito mais misturado com isso tudo, apesar de prezar muito e gostar muito da minha língua, do meu canto, da minha casa, não é? Mas nem que seja em espírito, não é? Eu julgo que é aí que eu me reconheço, de facto, não é? Neste planeta, pronto, é aí que eu me reconheço. Agora, hum, de facto, são questões muito complexas, requerem muita atenção e não são nada simples, não é? Basta lembrar o conflito e as guerras que existem, não é? Portanto, logo por isso, eh, cai por terra. Em todo caso, esta utopia, isto de facto, eu não usei por acaso este termo, é uma utopia que eu julgo que há momentos que nós conseguimos, como humanidade, alcançar, depois perde-se, não é? Uma instituição como as Nações Unidas é claramente uma instituição que tem isso como base, tem isso como utopia, não é? O projeto europeu também o teve, numa outra escala, e continua a tê-lo, no sentido de integração e de alargamento, não é? E eu acho que sim, eu acho que eu, apesar de. Eu costumo dizer que sou pouco nacionalista e patriótico, e sou, de facto, mas até patriótico, pode ser chocante para algumas pessoas, mas, por exemplo, eu neste momento, eu, se, poderemos entrar num outro campo, não é, da vida, quer dizer, amar sem ser na minha língua, amar alguém sem ser na minha língua portuguesa, eu sinto que me estou a furtar a algo, não é? Estou a sacrificar algo que é realmente muito importante Sim, em sim. nós, não é? E, portanto, aí, repara como isso nos remete para o local, não é? Nos remete para, não é? De repente fecha, não é? Fecha-nos, não é? Fecha-nos não é? Circunscreve-nos, não é? Relativamente a essa grande escala que eu estava há pouco a lançar, não é? Mas eu acredito muito que nós, como pessoas, é-nos para nós muito mais natural viver dessa forma, nessa ligação, conhecimento, interligação e descoberta e viagem, não é? Por todo o nosso globo,
do que o resto, do que o resto que muitas vezes é dominante, se impõe, etc, etc, não é? Do que o resto. Acho que isso é-nos muito comum como ser humano e como espécie. Pronto. Ricardo, hum, Excelente, pá, que bela viagem. tenho Foi das viagens mais longas, foi uma viagem de Albatroz, pá. Tens um Albatroz, como tu gostas de dizer, não é? Deixa-me dizer-te Eu acho que que surpreendi o Albatroz, pá. Deixa-me dizer-te que justamente o, consolidar-te, não é? Sim, sim, sim. Que é onde esta nossa conversa se vai inscrever, justamente né, tem essa preocupação de inscrever este nosso momento de acordo com uma determinada inscrição institucional, não é? Uma determinada formalidade, um determinado cunho, Isso eu acho que é importante, retomando um pouco aquela discussão que estávamos a ter, e que, por exemplo, este ano foi lançado um livro de um autor espanhol, muito interessante, um escritor, que se chama. Eu apanhei a divulgação e a entrevista na Antena 2, não é? Em Portugal. Na Antena 2, sim, digo bem, na Antena 2, exato. E que é contra a Amazon, né? Eu julgo que o título é contra a Amazon e tal, em que justamente a discussão dele é mesmo essa, não é? É mesmo essa. Parte daí, quer dizer, vai também, essas questões, ele desenvolve também essas questões, e particularmente, como é evidente, a defesa da livraria e pronto, e de outras questões, né? As questões do mercado livreiro, etc. Mas vai desenvolvendo sempre algumas questões que estão associadas a essa questão, a este tópico que estávamos a falar, que é muito importante quando nós nos relacionamos com essa tal entropia, não é? De acordo com o Stiglitz, não é? De acordo com o que eu percebi, não é? Pronto. A chave é boa formação, não é? A chave para tudo, julgo que termos, haver boa formação, haver bom espírito crítico, Sim, quando estamos haver a falar de pensamento. formação, estamos a falar de educação, não é? Sim, haver pensamento crítico e muitas vezes, quer dizer, pode ser pretencioso, estás sempre a falar sobre isto, etc., mas eu julgo que muitas vezes é quase uma sensibilidade intuitiva que pessoas têm, Tem que outras ser não alimentado, têm. deve ser alimentado das crianças até aos adultos, está a ver? E não Exatamente, cortada e não como é castrada. evidente, como é evidente, e é o fascínio, há de facto um fascínio, há de facto mentes que têm um fascínio para um, para um, Determinado tipo de matéria. para um lado, eu estou a tentar dizer, um fascínio para um lado que muitas vezes é um lado mais fora, não é? Mais fora do pensamento dominante, do dito de um status quo, ou que são conceitos que francamente, não são também muito interessantes, a meu ver, não é? Mas há uma mente que é muito fascinada por esse disruptivo, não é? Por esse conteúdo disruptivo, não é? Que está de facto em roda livre hoje em dia no mundo, que tem líderes como Trump, como é evidente, políticos e líderes de governos, não é? De potências mundiais como os Estados Unidos, que é um exemplo disso, não é? E há um certo fascínio para isso. Essa é uma mentalidade, há cabeças que eu acho que são mais propensas a isso, não é? Eu julgo que era aí também que eu queria chegar, quase que muitas vezes psicologicamente, não é? Há pessoas que têm mais propensão para isso, outras menos, outras são mais desconfiadas para das coisas, outras naturalmente aderem mais, não é? Pronto. Em todo caso, eh, somos livres de pensar e de escolher aquilo que quisermos. É preciso, depois, ter cuidado com aquilo que se faz com isso e as consequências que isso tem. E de facto, nós falamos pouco sobre política, mas de facto vivemos um momento muito delicado, não é? Na nossa sociedade e na história da nossa recente democracia, que é justamente devido também a isso, não é? E a movimentos populistas,
muito de extrema-direita, até, que é um conceito que eu também não gosto muito de usar, o tal extremo, não é? Mas geralmente de um espectro partidário muito galvanizado hoje em dia, nem crescendo no espectro partidário da direita, do espectro partidário de direita, e que põe em risco um conjunto de valores, não é? E um conjunto de uma base, não é? Uma base. A questão da pós-verdade é uma questão complicada, de facto. Eu, pessoalmente, tenho valorizado cada vez mais os meios de comunicação sociais dito tradicionais. Pá. Depois tenho os meus distanciamentos críticos, faço os meus rebatimentos, não é? Quer dizer, não sou inocente no sentido de me relacionar com este canal ou aquele canal e não perceber relações de poder e de forças que existem. Mas há uma garantia, não é? Que eu vou reconhecendo na qualidade de informação de um conjunto de fontes, neste caso, de comunicação social, comunicações de massa, que reconheço, e nas rádios, etc., nos ditos canais tradicionais, não é? Que por outras vias, já começa às vezes a ter mais dúvidas ou dúvidas totais, não é? Relativamente a essas fontes. E parece-me que pode ser uma boa sugestão. Sendo que nisso não estou fechado a alternativas e de todo acho que também não devemos estar fechados a isso, porque não devemos perder também aquilo que é iniciativas ou tipo de iniciativas que têm muito valor e que são fundamentais, não é? Porque de Fundamental. facto a contracultura, o alternativo, o para lá desse mainstream existe, ainda bem que existe, sempre existiu, que sempre existiu, não, quer dizer, existe já há muito tempo, existe nas sociedades, e ele deve ser muito valorizado e apreciado e cultivado, e quanto mais nas questões da arte e de cultura, não é? E, portanto, tudo depende, não é? Aqui não há soluções óbvias tudo soluções óbvias e feitas e pré-feitas. Tudo depende, cada caso é um caso. O Ubu, por exemplo, continua a ser um excelente site, acredito, não é? O ubu.com, por exemplo, é um excelente site com plataforma, não é? De conhecimento, de informação, simplifiquemos, não é? Super confiança, não é? Acho eu. Percebe-se logo a confiança que aquilo nos dá, não é? Portanto, é assim. O Ricardo, eu gostava de te agradecer este momento. Eu é que te agradeço, inclusive. Sim, sim, gostava de agradecer o teu convite, teres-me incluído neste teu rol de conversas, dar-te os meus parabéns por aquilo que tu fazes, dizer-te que gostei muito da tua moderação e dos motes e de temas que lançaste e como conduziste isso tudo, dar-te os meus parabéns para isso, desejar-te felicidades na tua vida e no teu trabalho. Não, nós é que agradecemos e eu agradeço também muito todo o teu input. Pá. E eu acho que o teu trabalho, do teu trabalho todo, eu gosto muito do teu trabalho em geral, nas suas várias formas, mas o teu discurso é também para mim a tua forma de manifestação do teu trabalho. Portanto, Muito bem, muito acho bem. que fizemos aqui uma Sim, peça muito bonita. sim, sim, sim. Sim, eu reconheço isso e aceito isso, agradeço o que estás a dizer e reconheço isso. Dizes muito bem. É muito bem. Eu julgo que, e lá está, como há artes, artistas e poderiam ter um outro papel e lugar na sociedade, para quem tivesse para aí virado, né? Porque também acho que as pessoas também, nem toda a gente se interessa por isto e pronto. Mas eu julgo que o debate público, não é? O debate público é é uma das partes da criação artística, não é? Sem E dúvida. tu sabes o quanto eu quis já ao longo da minha curta existência ser mais ativo nesse domínio, inclusive para outros artistas, com outros artistas, portanto, participar à imagem, não é? De sucessivas de gerações de artistas neo-vanguarda, não é? Que se envolveram nesse exercício de crítica de arte e de produção de texto de uma forma mais ativa na sociedade e mais envolvida, não é?
E o quanto eu também já, de algum modo, me interessei por poder desenvolver trabalho profissional nesse âmbito, não é? Independentemente disso, que não foi conseguido, independentemente disso, julgo que o debate público é, de facto, um momento muito importante na criação artística. Um, eh, eh, Se calhar o meu percurso profissional nisso também me influenciou, não é? Porque o facto de ter trabalhado 10 anos consecutivos, não é? Como professor de galeria em Serralves, e ter contactado com muitas exposições retrospectivas, não é? Isso tudo também me influenciou, a forma como eu encaro a criação artística. Não estou a dizer que começou aí, mas ainda se cimentou mais isso, não é? E tu sabes o quanto eu penso na escala de obra, não é? De obra, não é? E isso muitas vezes também pode ter sido cada vez mais, não é? Cozinhado, digamos assim, com o trabalho que eu desenvolvi, não é? Que desenvolvi de uma forma continuada, sistemática, não é? Permanente, porque de facto é mesmo muito interessante nós termos uma retrospectiva de um artista, ou de uma artista, não interessa, uma ontológica, ali como objeto de trabalho para podermos ensinar, para podermos discutir, para podermos partilhar com os outros. Portanto, julgo que estas questões não, estas circunstâncias também formam, não é? Acabam por formar, por nos formar, não é? E por informar, não é? A nossa, o nosso espírito. O nosso espírito. É assim. Qualquer dia temos isto em publicação. Sim, senhor. Temos que, desculpa, não Temos isto percebi. publicado, temos isto Ah, em publicação física, em talvez, texto. talvez. Quem sabe, quem sabe. Depois tens que me explicar como é que achas que em Portugal ainda há esses debates dos ângulos, como eu dei aquele exemplo, não é? Tudo isso, coisas. Tu és menos moderno do que eu porque estás com 45 graus e eu estou a 90 graus e tal. Muito bom, Depois pá. fica em privado, então depois resolvemos isso, Vamos está a bem? isso. Em privado vamos a isso. Um grande Ricardo, grande abraço. abraço. Muita saúde. Beijos aos. Igualmente, até já. Até já. Obrigado por tudo. Tchau, até já, um abraço.